Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o último livro da Bíblia e o último capítulo e o último parágrafo, 22 de Apocalipse, do verso 6 em diante, admoestações e promessas finais, conclusão. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não sela as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas certamente diz, essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Há uma maravilha muito grande nessa graça maravilhosa que a Irmandade pode perceber aqui no último verso, que vem aqui uma profecia que termina em Malaquias, no capítulo 4. O Velho Testamento termina diferente: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Termina com sentença, aqui termina com graça, com misericórdia, com querer limpar, santificar, e termina a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.
Glória a Deus. Se não fosse por esta graça maravilhosa, nenhum de nós estaríamos aqui. O bem maior que um homem pode ter nessa vida não é o dinheiro, não é a saúde no corpo, não é a família. Tudo isso termina, cessa. Mas o que o homem pode adquirir debaixo desse céu, o maior tesouro, encontrar-se com Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e seguir trilhando uma vida, aleluia, eterna, uma vida com abundância, que nunca terminará. Mas é difícil, glória ao Senhor, nós entendermos às vezes alguém quando até anuncia que vai ler Apocalipse, fala que tem um pouco de medo. Graças a Deus aqui não senti esse medo, louvado seja Deus. Mas nós não vemos a hora, aquele que está no Espírito, na comunhão, na graça, buscando a salvação, ele não vê a hora que se cumpra todas essas profecias. Porque o próprio Senhor Jesus disse, irmãos, que Deus ia abreviar os tempos, quando chegasse esse momento de grande tribulação, porque senão nem os escolhidos se salvariam. Mandar de ver que o dia hoje já voa de uma tal forma, que a hora que a gente olha, nós queríamos fazer 10 coisas, conseguimos fazer às vezes 5, é uma tribulação, uma luta, uma guerra, e tantas coisas que nos oprimem, nós conseguimos às vezes perceber que os tempos realmente estão sendo abreviados para os escolhidos se salvarem. Mas entrou aqui a igreja nessa noite, sedenta, com fome, desgastou muita energia nesses dias, nesse próprio dia, nas primeiras horas, alguns lutaram até em sonho contra as coisas contrárias. Então vai chegando a hora do culto, eu preciso encher a minha alma de pão, preciso matar a minha sede, e bem-aventurado aquele que veio aqui com sede, tome de graça da água da vida, mata a tua sede, bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. E também come do pão da vida, porque tu vai precisar por esses dias de muita força espiritual, para resistir os espíritos, as tentações, as afrontas, sem abrir a tua boca. Eu já sinto agora a unção de Deus nos meus lábios para profetizar. Igreja amada, reunida aqui nessa comunhão agora, receba a dureza de semblante para os espíritos. O Senhor te unge hoje e transforma o teu semblante. Será duro para a tentação, será duro para o pecado, será duro para os demônios. A partir de hoje tu leva alegria para quem precisa do Senhor levar alegria. Tu será instrumento de paz, de satisfação e de alegria. Mas aonde o Senhor precisa endurecer, o Senhor começa a endurecer os rostos aqui hoje. Igreja amada, em nome do Senhor Jesus, receba rosto duro contra o pecado, contra a tentação, contra a maldição, contra os espíritos, contra as afrontas. Sinta a unção de Deus para profetizar isso. Quem está na comunhão hoje recebe o rosto duro para aquilo que é contrário. Então estava aqui um apóstolo do Senhor, já no fim, fazendo as admoestações e promessas finais, não que ele fez, o Senhor nele dava de concluir. E o Apocalipse, irmão, muitos não entendem. Ora o próprio Senhor Jesus apareceu para João, ora era o anjo que representa o Senhor Jesus. Se Pedro tinha o seu anjo, o Senhor Jesus também tem o seu anjo. O anjo do Senhor, muitas vezes ele foi citado no Velho Testamento. O anjo do Senhor, poderia falar o nome, mas o Senhor falou para mim não entrar nesse fundamento e não falar nome do anjo, porque tem muita gente que faz culto aos anjos, entra aqui agora Miguel, vai lá Gabriel. Para com isso, irmão, não faça mais isso. Olha o que nós acabamos de ler aqui. Fala com o Pai, pede em nome do Senhor Jesus.
E Deus, que é o Pai dos Espíritos, Ele enviará o anjo que Ele quiser, se é que Ele quer enviar. Bendito é o nome santo do Senhor. Porque quando Deus envia um anjo, irmãos, Ele já vem determinado, Ele não recebe ordem de homem aqui debaixo desse céu. Ele já vem com a ordem a executar. Se é para destruir, Ele vem para destruir. Se é para curar, Ele vem para curar. Se é para trazer uma mensagem, às vezes vem numa forma corpórea até de um pássaro, de um beija-flor, e ninguém percebe. Quantos que às vezes receberam visita até do mendigo, achando que era um homem andarilho, e era o anjo do Senhor. Então nós compete crer no Pai, no Filho e do Espírito Santo. E Deus, que é Pai dos Espíritos, Ele enviará o seu anjo de acordo com aquilo que Ele ordenou. Bendito é o nome santo do Senhor. E esse anjo que aparecia ora representando o próprio Senhor Jesus, não aceitou na hora que João foi ali ajoelhar aos pés dele. Ele falou: olha, não faça tal, levanta, adora a Deus. Eu sou apenas conservo teu e de teus irmãos, e daqueles que faz a vontade de Deus, viu, irmão? Você hoje aqui é irmão, você faz parte da família do céu, viu, irmã? Você faz a vontade do Senhor, você faz parte dessa família. E hoje o Senhor manda pregar essa palavra: eu vou defender a minha família na terra. Quem tiver ligado em mim, aleluia, o Apocalipse já está cumprindo, irmão. Bendito é o Senhor. Tem gente que pensa que falta muita coisa, não falta. Bendito é o Senhor, está perto. Glória a Deus. E Deus fala: filho, vai buscar a tua igreja, dá o sinal para o anjo tocar a última trombeta, e na hora que ele tocar, aleluia, o céu vai ficar quase vazio de tantos anjos que vão descer aqui. E bem-aventurado é aquela que tiver na comunhão, aqui como nós lemos, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, embranqueando, porque quando o anjo do Senhor vier arrebatar, quem tiver vestes brancas, ele leva para o Senhor para nós encontrar o Senhor nos ares. Quem tiver roupa suja, bendito é o nome santo do Senhor, o anjo entra aqui. Se tiver alguém hoje, aleluia, que está com a roupa suja, clama o sangue do Senhor, pede para o Senhor limpar esses teus vícios, essas suas mentiras, as prostituição, a sujeira, como nós acabamos de ler. Porque se viesse aqui hoje o dia do arrebatamento, os anjos passariam aqui e eles iam ver quem tem vestes brancas e palma nas mãos, e quem tivesse com veste suja e com outras coisas na mão, bendito é o Senhor, não dá nem para pregar, ficaria de fora. Alegria para quem vai, porque tudo se apagará da memória, aleluia, o sofrimento aqui da terra, mas aqueles que estão no Senhor estarão numa memória celestial. Nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó, os profetas e todos aqueles que já foram, irmão Luiz Franciscon, irmão Miguel Espina, irmão Vitório Angre, que estão lá e aguardando nós acabar aqui de vencer. E nessa noite o Senhor está mandando essa palavra para dar força, poder, virtude para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Não está aqui, aleluia, João, mas está aqui o mesmo Senhor Jesus em espírito, para te fortalecer na fé, te dar dons, revestimento, não só linguagens celestiais, mas te dar armadura, espada nova, vestes nova. Bendito é a sua comunhão, igreja, porque o Senhor está passando aqui no nosso meio e sondando a mente, o coração, o nosso homem interior, o verdadeiro cidadão do céu. Como é que está a tua identidade diante de Deus hoje? Mas mais uma vez, doutrina: bem-aventurado esse povo que ama e que está aqui nas terças-feiras atrás da palavra da vida eterna. Não vem atrás do carro, da casa, do dinheiro, mas vem: Senhor, me leva mais perto de ti. É isso que você veio buscar. Deus hoje mais uma vez estende a mão, como Deus deu na oração. Segura firme, sai da terra, se desgarra do mundo, se desgarra da mentira, se desgarra da prostituição. Aleluia, está gostosa a palavra. Eu vejo a igreja como subindo, aleluia, o monte,
noite, e nós estamos nessa comunhão aqui para ser ungido mais uma vez de poder, de virtude, de armaduras celestiais. E quem está na comunhão, dobra um pouquinho mais, que uma ordem de Deus vai ser dada aqui hoje. Ó espíritos malignos que está brincando com meu filho e com a minha filha, eu vou fazer ele sair daqui como labaredas de fogo. Você crê que o teu espírito vai sair aceso, cheio de virtude, de poder? O pecado não encosta em ti, a tentação não te leva, o maligno não te derruba, tu vai cantar. É a palavra, irmãos, só Deus sabe o como que entrou a igreja. E se nós aqui, o pregador, entrar no calor do sangue da igreja, a gente prega aqui abertura de porta de emprego, virada de cativeiro material, cura de carne. Mas o Senhor está fazendo agora, sai a carne da minha frente, sai os problemas. Eu preciso visitar o meu filho que mora aí dentro, é esse aí que tem o nome escrito no livro da vida. Sinta o teu espírito saltar dentro de ti agora com alegria. É a virtude do Espírito Santo, é Deus te olhando, é o Senhor te tocando. Virtude nova, poder novo, armadura nova nessa noite. E todos nós, irmãos, estamos vivendo essa tribulação. Alguns na enfermidade, outros na necessidade, outros nos problemas familiares, mas ninguém escapa. Só está gostando do jeito que está a situação quem não está nem aí com vida eterna. Mas até o ar fica pesado. Tem hora que puxamos, parece que tem um peso no peito. Será que eu vou infartar? Você não vai infartar. E não é a tua pressão, é uma opressão. Mas hoje ela sai do teu peito agora, pela virtude que está te tomando aí. Opressão, sai da vida do meu servo e da minha serva aí. Então aqui ele falava: eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. E ele disse: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardaram a palavra desse livro. Adora a Deus. Ele disse: não cele essas palavras da profecia deste livro, porque próximo está o fim, está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Não queria pregar isso, mas não sou eu que quero, é Deus. Tem alguém aqui, o Senhor manda te falar bem claro: eu não vou falar mais contigo. Você zombou da minha palavra e está infiltrado no meio dessa multidão, e veio aqui com segundas intenções, para depois ver o que sai aqui, para você fazer as suas críticas e as suas mentiras, tirando a palavra do meio do povo. Então essa é a última palavra que você vai ouvir. Você vai chorar por um pedacinho de pão, e a hora que você achar que tem o pão, teu espírito vai sentir fome e sede. Você não tem o pão. O pão é esse aqui. Ele é o pão da vida. Quem promove confusão, julgamentos, dissensões, não está nele. Irmãos, é o Senhor que está me dando isso aqui. Eu tenho responsabilidade do que Deus está me dando. Guarda bem. Se tem alguém aqui, você tem prazer de ver desgraça, queda, renúncia, quem caiu, quem pecou, você está se sujando, e você vai se sujar mais ainda. Quem entra no meio do lixo, as unhas ficam com fedor. Quem entra no meio do lixo tem que estar com a roupa preparada, porque senão até o cabelo fede. Os poros da pessoa absorvem aquele fedor, aquela carniça, aquela caatinga e aquele caldo. Teve uma situação em que Deus deu um sonho para um irmão e falou para o irmão: não mexe no lixo. E ele teimava, foi lá, a hora que ele bateu ali num saco que estava estufado, aquele caldo sujo veio tudo nele e ficou uma mancha na roupa. E quando o irmão contou, o irmão deu descrédito, e ele foi mexer no lixo. Não dá para contar para a irmandade.
veio em cima dele e carregou numa mancha até no ministério dele por 3 anos. E tem muitos aqui hoje que o Senhor está mandando aqui, ó, para de ir no lixo, para de teclar e buscar coisa no lixo, senão você vai ficar fedendo lixo. E para quem mexe com lixo e com sujeira, o recado é esse: quem é sujo, suje-se mais ainda. Glória a Deus mesmo. Mas quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é injusto, faz injustiça ainda. Continua mesmo, vai falando, você precisa falar. Porque, irmãos, a mesma palavra, muitos não gostam quando prega a verdade, porque a mesma palavra que salva vai ser a mesma palavra que vai condenar. Não vai ter 2 espadas, ela é de 2 gumes, ela corta a direita e a esquerda, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Essa palavra que está aqui está entrando, aonde tem alguém querendo se santificar, vai ser mais santificado ainda. Quem quiser ser limpo, o Senhor vai te limpar mais ainda. Você quer ser justo, vai fazer mais justiça ainda. Mas a mesma palavra fala: quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, vai cometendo mais injustiça ainda. E hoje o Senhor manda essa palavra para ver aqui agora. O Senhor dá uma chance para cada um, desde o que prega até o porteiro lá atrás, as irmãs na galeria, e a criança que está ouvindo. O que você está fazendo? Você está se sujando ou está se limpando? Você é justo ou é injusto? Aleluia. É a palavra, e o Senhor está sondando os corações agora. Tem voz que já falou da alma: Senhor, eu tenho fraquezas, eu procuro me limpar, mas eu quero ser mais limpo ainda. Arranca tudo que não te louva. É isso que você quer? A minha mão vai aí agora. Aleluia. E até tu, batizado, 2 anos e não se livra da maconha, hoje Deus limpa a maconha de você. Aleluia. Não é cocaína, é maconha mesmo que Deus me revelou. A maconha hoje sai da tua vida. Deus limpa você. Aleluia. Todo dia, 00:15, você dá um jeitinho de ir lá no cantinho e puxar um fuminho. Hoje, 00:15, você vai estar ajoelhado falando línguas celestiais. Aleluia, que gostoso que está pregar essa palavra para um povo que come, palavra revelada por Deus. Então ele fala aqui: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Salário é vida eterna, irmãos. Se Deus chamar um irmão agora, 2 minutos depois, ele partir, foi o trabalhador da última hora, ele tem direito do salário. Mas galardão não. Galardão é para os que sofrem, para os que não negam o Senhor, para esses que estão aqui já há anos esperando: o Senhor vai chegar na minha causa. Mas se Ele não chegar hoje, que Ele me revista de poder e de virtude, como Deus deu na oração: dá-nos paciência para esperar na tua vontade. Aleluia. E estamos aqui nessa vontade de Deus. Bem-aventurado aquele que está aqui. Tem uns que estão há 10, outros há 15, outros há 5, outros há meses, outros há dias, mas o Senhor está mandando a palavra e Ele está aqui. Senhor, fala com a minha alma e só me dá força, Senhor, para me aguentar levar a minha cruz. É isso que você quer? Hoje Deus põe a mão debaixo da tua cruz. Eu vou te ajudar por uns 30, 40 dias. Você vai sentir uma leveza, e quando você pensar que a prova acabou, eu vou soltar um pouquinho para você terminar e ganhar ela. E quando você sair do outro lado, você vai dar glória a Deus de dia e de noite. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que estão aqui. A palavra está te lavando, ao mesmo tempo que ela é água, ela também é sangue. Na hora que ferir o Senhor ali, aleluia, com aquela lança saiu água e sangue. Ele é a fonte, Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte da água da vida, Ele é a fonte do sangue expiador. Bem-aventurado aquele que está na comunhão desse culto. Você está sendo lavado por água e por sangue. O sangue do Senhor te purifica. Aleluia. A água do Senhor mata a tua sede também.
Está aqui bem claro: ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Muitos pensam, irmãos, que os feiticeiros são aqueles que mexem com os trabalhos só de fazer mal para os outros lá fora. Não. Vamos tomar muito cuidado. Tem crente que faz feitiço e está aqui no nosso meio hoje. Você é um feiticeiro e um cão. Você tem prazer na derrota dos outros. Você propaga o mal. Você rosna e morde. Isso é terrível. Você pega pelas costas. Onde você passa, as coisas arruinam. E para saber que Deus fala claro hoje, Deus desnuda aqui dentro. Irmã, você recebeu uma visita de alguém que está aqui. E foi na quarta-feira da semana passada. Desde que entrou na tua casa tem formiga e barata para tudo que é lado. Porque esse pé ruim de cão e de feiticeiro, onde ele passa falando mal dos outros, ele deixa as pragas. Mas hoje o Senhor dá uma ordem: vestígios malignos que entrou na casa da minha serva, vai embora agora. Ó praga, Deus te ordena, sai. E amanhã você não acha mais uma formiga e nem mais uma barata. Você crê na revelação de Deus? Pode dar glória. Aleluia. E Deus nos guarde, irmão, dos que têm espírito de cão. O Senhor Jesus mesmo falou: não deitei pérola santa aos porcos, e nem dê comida aos cães. Ele não falou para não alimentar o animalzinho. Não é isso não. São pessoas que têm espírito de morder, traiçoeiros. Obre-nos com teu sangue. A mandar fica bem na comunhão, porque eu vou pregar o que Deus está me dando aqui. Espírito de traição, vai embora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Homicidas. O Senhor Jesus mesmo falou: não tenham medo daquele que mata o corpo, tenhais mais temor daquele que pode matar a alma. Tem gente que mata a alma dos outros. A língua fere, machuca. E hoje o Senhor está restaurando alguma coisa. Aonde foi alguma língua que matou, e aonde alguém deu atestado de óbito e não está morto, diz o Senhor: eu vou buscar até quem está lá fora, dando murro na tampa do caixão, dizendo: me tira daqui que eu tenho vida. Vocês creem nisso aqui? Glória a Jesus. Que palavra diferente que Deus está dando aqui hoje. Mas é o Senhor que está revelando e eu estou comendo. Quem está comendo dá glória a Deus e fica na comunhão. E aonde tiver esses espíritos de assassino, de homicídio, o Senhor vai guardar nós também. Os idólatras, cuidado, irmão, com a idolatria. Não idolatra servo, não idolatra teu filho, não idolatra ninguém. Eu vi uma vez uma pessoa que falou: se Deus tirar a minha esposa, eu paro de ser crente. Se Deus tirar tal fulano da minha família, eu não congrego mais. Nada compara a graça, nada compara a Deus. A palavra é bem clara: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do teu entendimento e do teu coração. Qualquer que ama e comete a mentira. Amar a mentira, irmão, é a coisa pior que existe. Eu fiz um propósito. Hoje eu encerro a palavra 9 horas. E o Senhor falou para mim aqui agora: você vai pregar porque a bandeja está cheia e o povo precisa comer. Guarda isso. Quem ama a mentira e comete ela, irmão, a pessoa se torna uma mentira. Ele fala de uma forma que ele mesmo acredita no que ele está falando. Mente numa situação assim que quem olha para ele fala: meu Deus do céu. E quem Deus dá o dom de discernir, fala: mas ele mesmo está acreditando no que ele está falando, porque não fica nem vermelho, fala com uma convicção. Vocês creem que esse espírito está aqui no nosso meio hoje? Mas ele está querendo esconder, mas o fogo da palavra vai aonde ele estiver alojado. Espírito de mentira, sai dele, sai dela, viva na verdade, a verdade te libertará.
E ele fala aqui: eu, Jesus, enviei o meu anjo. Olha aqui o que Deus deu no início da palavra. Precisamos entender, irmão, que tem hora que nós pensamos que é o Senhor e tem hora que era o anjo do Senhor. E aqui já era o Senhor. E eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quer dizer, esse aí, que na hora que eu não me manifestei, era ele manifestando o que eu queria que te mostrasse. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Um fundamento gostoso. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Por que ele diz isso? Quando ele estava aqui, na figura de verdadeiro homem, e o Cristo de Deus que estava ali dentro, que só foi desacortinado para os três, inclusive João, ele foi um dos que viu o Senhor no Monte da Transfiguração. Mas os homens que não sabiam e não davam valor, chamavam ele de filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aqui ele, depois de ter vencido tudo, esse mundo, inclusive a morte, ele deixa claro: eu sou a raiz e a descendência. Não sou eu que sou filho de Davi. Davi veio de mim. Eu sou a raiz. E está aqui os ramos nessa noite, que está dando fruto para a honra e glória do Senhor. Você está na raiz que é Cristo. Ele agora manda mais um pouquinho de seiva, de virtude, de poder para você. Tinha lá até hoje, fala da estrela de Davi, mas essa daqui é a resplandecente estrela da manhã. A estrela, glória ao nome santo do Senhor maior, é essa. Bendito seja Deus, que foi ungida com óleo da alegria mais do que seus companheiros. E bem-aventurado aquela que está aqui nessa comunhão da palavra. O Senhor manda te falar: eu sou tudo na tua vida. Sou a estrela que te guiará, sou o sol da justiça, sou o teu pão da vida, sou a fonte da água, eu sou tudo na tua vida. Sou o leão da tribo de Judá e sou o cordeiro ao mesmo tempo. Aleluia! Santo é o Senhor. Quem está aqui, irmão, e tem amor no Senhor Jesus, no fim dessa palavra o Senhor manda te falar: ame mais ainda Jesus Cristo de toda a tua alma. Bendito seja Deus, porque vai haver algumas coisas falsas que alguns aqui encontrarão, e não vai vir escancaradamente. Primeiro vai dissolver a fé dos corações, e na hora que já não tiver mais firmeza, aí vem com a coisa regalada. E tem muitos que quando encontram, bendito é o Senhor, uma resistência nele, é porque ele ficou na palavra e no Senhor e o Espírito Santo dentro dele. Porque nenhum homem, nenhuma mulher pode se garantir batendo no peito: quando vier a tentação, quando vier isso, quando vier aquilo, eu não vou negar o Senhor. Olha o que Pedro fez: bateu no peito dizendo que não negaria, e não negou uma só, negou três. Mas bem-aventurado aquela que está aqui na comunhão, dizendo: Senhor, tu és a minha raiz, passa a seiva para mim, não me desliga. Tu és a videira verdadeira, eu sou apenas uma varinha. Mas as varas que estão aqui aceitando essa palavra nessa noite, o Senhor está arrancando folha seca, arrancando a largata, a locusta. Bendito é o nome santo. Vocês creem na comunhão que o Senhor está mandando as pragas embora? Aqui não existe inseticida, mas existe um repelente do que é mal. É o sangue do Senhor Jesus que te cobre da cabeça aos pés. Entra onde precisa entrar, e tu sai daqui justificado, dizendo: eu vou mudar agora porque eu estou no Senhor. Quem tem comunhão, que está ouvindo a palavra, come. Bendito seja Deus, porque tem alguém aqui que está entrando pelas primeiras vezes, está dizendo: que palavra é essa? Me dá mais força, eu quero vencer, eu quero vencer. Você quer vencer? Tu vai vencer em nome do Senhor Jesus. E no fim aqui, irmão, que coisa mais linda. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Quem era que testificava? É João? Não. João anunciou. Mas quem pode testificar? É o homem que prega? É o homem que viu? É o homem que foi revelado? Não. É aquele que revelou. Quem é que testifica se o dom é de Deus? O próprio Espírito Santo de Deus.
Quem é que testifica se uma visão veio de Deus? O próprio Deus. Quem é que testificou do seu filho? Não foi João que testificou do Senhor Jesus. Quando ele viu o Senhor Jesus vindo, bendito é o nome santo do Senhor, ele falou: não, careço eu ser batizado por ti, tu vens a mim? Deixa por agora para que se cumpra todo o mandamento. Na hora que ele foi batizado, ali foi revelado e aberto o caminho da vida. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo na forma corpórea. Mas se o Filho não tem atitude, então não poderíamos hoje batizar. Em nome de Jesus Cristo te batizo, porque se ele não viesse para vencer esse mundo, bendito é o Senhor, continuava as chaves do inferno e da morte na mão de Satanás. Ali Deus já estava fazendo o anúncio do caminho da vida, bendito é o Senhor, e Deus testificou do Filho: esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo, bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor testificou no fim do Apocalipse. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem Senhor Jesus, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. A esposa tem que dizer: vem. O Espírito Santo que geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Tu tem medo da partida desse mundo? O que é mais interessante aqui embaixo para você do que a graça, do que a salvação? Mas se dentro de ti o Espírito de Deus vive, a tua alma suspira, clama: vem Senhor, ora vem Senhor Jesus. Não é que nós vamos pedir a morte, mas nós pedimos: vem, abrevia os dias, tira a tua igreja desse mundo de ilusão, de tantas coisas podres. Quem tem comunhão agora, o Senhor vai fazer o Espírito Santo dentro de vocês dizer: ora vem Senhor Jesus. E a esposa tem que dizer: vem, bebendo da água hoje, matando a sede, mas continuando a jornada, como Rebeca, que foi levada pelo mordomo de Abraão, bendito é o Senhor, para encontrar com seu senhor Isaque. Quantas vezes no meio do caminho, é na sede, é no sol, é na intempéries da vida. Vamos, esforça-te, Rebeca, que tu tem que encontrar com teu Senhor. Está aqui a noiva do Senhor, a Rebeca não de Isaque, mas a igreja de Cristo, e o Espírito Santo que nos leva a Deus. Hoje toma essa boca para te dizer: levanta a tua cabeça, vamos caminhar mais um pouco. Sai daqui dando glória, aleluia, abençoando, lutando. Ah, Senhor, que Deus nos guarde de ficar no meio da jornada, mas que essa última parte, o último versículo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Glória a Deus. Vocês querem ver o que o Senhor dá aqui no fim da palavra? Muitos ouvem aí fora: com licença da expressão, ninguém se assusta, seu desgraçado, não sabe nem o que está falando, pensa que é um palavrão. É pior, é alguém que teve a graça e perdeu, se torna um desgraçado. Não estou xingando, estou falando o que está aqui no Apocalipse. Tinha um ancião que se achava soberbo: sou rico, não tenho falta de nada. E Deus, que vê tudo, Jesus Cristo, mandou João escrever uma carta para ele: tu que diz que é rico e de nada tem falta, tu és um pobre, miserável, cego, nu e desgraçado. Obre-nos com teu sangue, Senhor. Fica um aviso hoje aqui: irmão, irmã, valorize essa graça, porque te diz o Senhor: eu não quero te chamar de cego, pobre, miserável, nu e desgraçado. Eu quero te chamar de abençoado, agraciado, teus olhos abertos. Vocês creem que o Senhor está pingando um colírio aqui hoje nos nossos olhos? Quando o Senhor pinga do colírio da palavra, irmão, a gente começa a enxergar coisa que a gente não via, e a gente se veste e se reveste. É o que o Senhor quer fazer nessa última oração.
Você está vestido? Deixa o Senhor te revestir. Tu tem o ouro puro? Receba mais. É de luz em luz, é de valor em valor. Não te acomodes, porque fica o fim da palavra assim, diz o Senhor: eu não quero ter contigo só aqui dentro da casa de oração, eu quero ter contigo na tua casa, eu quero ter contigo no teu trabalho, eu quero ter, aleluia, eu quero ter contigo em todo o teu viver na face dessa terra, para que você tenha comigo, assentado à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, vida eterna, vida com glória nos céus. Deus seja louvado. Deus dará a um dos servos a oração do agradecimento. Com uma oração agradeçamos a Deus. Glória, glória a Deus, glória, santo o teu nome, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo o teu nome, aleluia, glória a Deus, aleluia, eterno Deus, Pai Santo Celestial, de infinita bondade e misericórdia, no nome santo e sagrado de Jesus, teu Filho, nosso amado Salvador, nosso intercessor, mais uma vez, Senhor, voltamos com os nossos joelhos dobrados diante da tua santíssima presença, em atos de humilhação, Senhor, e agradecimento, Senhor, por tudo o bem que tu nos tem feito, Senhor eterno. Agradecemos sobretudo, Senhor, por esta obra santa e sublime de salvação, aleluia, feita em nossas vidas, Senhor, revelando esta bendita e santa graça que começou através do teu santo Filho, que esteve nesta terra, onde sofreu, padeceu por a morte de cruz, bendito o teu nome, mas, Senhor eterno, ao terceiro dia ressuscitou, Senhor, triunfante e glorioso. Sim, venceu a morte, bendito Deus, ele abriu para nós a porta da salvação. Santo é o teu nome, agradecemos a ti, Senhor eterno, por tudo o bem que tu nos tem feito, Senhor sim, Deus, Senhor, aleluia, por mais um dia de vida diante da tua santa presença e por essa preparação gloriosa de estarmos mais uma vez dentro da tua casa, aleluia, neste santo ajuntamento, Senhor Deus. Pai eterno, agradecemos a ti pela tua presença e presidência nesta noite, sim, Pai, pelos hinos que cantamos, Senhor, pela oração de súplica que foi elevada ao trono da tua graça, Senhor Deus, e sobretudo, Senhor, pelo conselho da tua santa e bendita palavra, glória, Senhor, que tu falou conosco com autoridade nesta noite, Senhor, porque como está escrito na tua palavra, tu não tem prazer, Senhor, que nenhum se perca, Senhor, aleluia, mas que estejamos firmes diante da tua presença. Sentimos nesta noite o sabão do lavandeiro passou aqui, bendito o teu nome. Nós vamos sair, Senhor, levando em nossos corações esta santa e bendita palavra. Oh Deus, grava esta palavra na nossa mente, no nosso coração, bendito Deus, que possamos melhorar diante de ti as nossas obras, Senhor, aleluia. O nosso desejo é estar um dia contigo nos céus, com aqueles que foram fiéis, Senhor. Guarda os nossos pés, Senhor Deus, aonde colocarmos a planta do nosso pé, que a tua presença esteja nos acompanhando, nos guardando e livrando de todo o mal, Senhor. Muito
mais de errar diante da tua presença. Agradecemos a ti por tudo, Senhor, pelo teu servo que viajou, tu tem guardado ele, Senhor. Aleluia. Veio com os molhos cheios de alegria, bendito Deus. Aleluia. Passou para a tua igreja, Senhor Deus. Pai eterno, leva-nos em paz, guarda-nos, livra-nos de todo mal, por misericórdia. Agradecemos a ti por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, bendito na tua glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mandar de 30 segundinhos. O Senhor está vendo alguma coisa a nosso respeito. Nosso Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo, 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 santo. E alama e canta lá e alama na sala. Ranto que veste que manda, canta lá e ali, ali. Glória, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. 454. A palavra de Deus chamou aqui. Glória a Jesus. Pode ser um pouquinho mais lento do que o normal, para nós dar uma declamada aqui agora. Glória a Deus.
Glória a Deus. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus permaneça e reine em nossos corações para sempre.